Aula 3 do curso de Hidráulica Básica. Determinação da vazão máxima de operação da bomba. Vamos trabalhar com dados reais que obtivemos para o ensaio do freio dinamômetro. Aí nós estaremos fazendo o papel do fabricante da bomba, onde levantamos a curva do HB em função da vazão, ou seja, da carga manométrica em função da vazão, e do rendimento em função da vazão, ambos para 3.500 RPM. Na experiência do freio dinamômetro, nós coletamos os seguintes dados: ΔH e tempo. ΔH representava a cota observada no piezômetro 14 e o tempo para obter esse ΔH. Desta forma, ao multiplicar o ΔH pela área da seção transversal do reservatório e dividindo pelo tempo, nós vamos ter a vazão de escoamento d'água na instalação. Vazão controlada pela válvula Globo 9. Líamos também a pressão manométrica na entrada da bomba. Como a bomba está acima do nível de captação, todas as pressões na entrada da bomba serão negativas. Está aqui o nosso valor para cada posição da válvula Globo 9. Na saída, por outro lado, a pressão é positiva. Para cada posição da válvula, nós também líamos a força na pata da carcaça do motor elétrico que estava solta e apoiada numa célula de carga. Dessa maneira, nós obtínhamos o momento que, multiplicado pela velocidade angular, vai nos dar a potência mecânica da bomba, ou seja, a potência nominal da mesma. E também, para cada posição da válvula 9, nós líamos a rotação através de um tacômetro. Aqui são os dados que vocês podem utilizar e que devem utilizar para a obtenção das curvas da bomba. Vocês vão estar fazendo o papel do fabricante. Passamos esses dados para o sistema internacional, então nós vamos ter o ΔH em metro, a pressão na entrada em pascal. Como é que eu fiz essa transformação? Eu peguei esse menos 80, dividi por 1000, passar para metro, multipliquei pela massa específica do mercúrio, no caso, para a transformação de unidade, 13.600, multiplicada por 9,8. Aí nós obtínhamos o peso específico do mercúrio, ou seja, Newton por metro cúbico, que multiplicado por metro daria Newton por metro quadrado, que vai nos dar Pascal. Pressão manométrica na saída também em Pascal. Simplesmente peguei o 5,1 que eu estava lendo nesse exemplo, multipliquei por 10 a quarta para transformar kgf por centímetro quadrado para kgf por metro quadrado e multipliquei por 9,8 para transformar para Newton por metro quadrado, que vai nos dar Pascal. A força lida, que estava em kgf, multipliquei por 9,8 e vou ter a força em Newton. E no caso da rotação, que foi obtida pelo tacômetro em RPM, eu dividi por 60 para obtê-la em RPS. A partir daí, nós também sabíamos que tínhamos alguns dados constantes. Nós tínhamos a área da seção transversal do tanque, 0,681 metro quadrado. A entrada da bomba era uma tubulação de aço 40, com um diâmetro nominal de 1,5 polegada, que correspondia a um diâmetro interno de 40,8 milímetros, uma área de seção livre de 13,1 centímetro quadrado. Na saída da bomba, nós tínhamos uma tubulação de aço 40 de 1 polegada de diâmetro nominal, o que equivale a ter um diâmetro interno de 26,6 milímetros e uma área de seção livre de 5,57 centímetro quadrado. A água foi considerada a 20 graus Celsius, o que me implica numa densidade ou massa específica igual a 998,2 kg por metro cúbico e uma viscosidade cinemática em metro quadrado por segundo em 1,004 vezes 10 a menos 6. A partir daí nós tínhamos que vazão volume sobre o tempo, ΔH vezes 0,681 dividido pelo tempo, para cada ΔH e tempo eu acho a vazão. Na rotação lida pelo tacômetro. A carga manométrica da bomba foi obtida aplicando a equação de energia entre a seção de entrada e saída, que com os devidos acertos nós ficamos com a pressão manométrica na saída menos a pressão manométrica na entrada sobre gama. Ora, como aqui é negativo, na verdade, essa diferença vai acabar sendo uma soma. Mais o coeficiente de Coriolis na saída vezes a velocidade média na saída ao quadrado, menos o coeficiente de Coriolis vezes a velocidade média na entrada ao quadrado,
dividido por 2G. Aí nós temos para cada posição da válvula a carga manométrica. Então nós temos o par da vazão e da carga manométrica. Isso para a rotação lida no tacômetro. A potência nominal da bomba seria o momento vezes a velocidade angular, momento, força vezes o braço. Esse braço era 80 milímetros, ou seja, 0,08 metros, vezes 2π, esse N em RPS. Está aqui o nosso braço e a rotação em RPS. Ora, nós temos que a potência útil seria o gama da água, no caso, a 20 graus, a vazão vezes o HB dividido pela potência nominal. E aqui nós temos a definição do rendimento. Multiplicando por 100, nós temos o rendimento em porcentagem. Vamos trabalhar com a carga manométrica com uma casa depois da vírgula. A vazão, considerada em metros cúbicos por hora, para se levantar o gráfico, também com uma casa depois da vírgula. E o rendimento, considerando em porcentagem, também com uma casa depois da vírgula. Nós tínhamos os adimensionais, coeficiente de vazão, coeficiente manométrico. Temos o coeficiente de potência, mas que nós não vamos usar somente esses dois. Vamos corrigir a vazão para 3.500, o HB para 3.500. Então nós temos aqui a correção e nós temos duas possibilidades para o rendimento. Ou mantemos o rendimento constante ou vamos usar uma correção em função da variação da rotação, lida no tacômetro com a rotação de 3.500. Com isso, nós temos a tabela de cálculos, vamos corrigir tudo para 3.500, essa tabela está com a rotação lida no tacômetro, corrigimos, e aí nós temos a vazão em metro cúbico por hora, temos a carga manométrica em metro, olha, observem, metro cúbico por hora com uma casa depois da vírgula. Como eu fiz isso no Excel, na verdade, eu estou mostrando com uma casa depois da vírgula, mas o Excel trabalha com todas as casas. Idem aqui, vamos ter o rendimento, olha, em porcentagem, observe, uma casa depois da vírgula, aqui considerando que o rendimento ficou constante, e aqui fazendo a correção. Eu não irei trabalhar com esses dois valores para o rendimento, porém, para a curva da bomba do HB em função da vazão, é claro que eu vou considerar o ponto de Chutoff. Com isso, nós temos as curvas. Em azul, a curva da carga manométrica em função da vazão, está aqui, carga manométrica em função da vazão. Aqui é o nosso ponto de Chutoff, o R ao quadrado, relativamente bom, e o rendimento. O rendimento, no caso, corrigido, o verde, e o não corrigido, que praticamente coincide, o que mostra que podemos considerar o rendimento como sendo constante. A partir daí, nós vamos começar a tentar estabelecer exercícios para ampliação da nossa inteligência, ou seja, vamos ter que exercitar o nosso cérebro. Primeiro deles, considerando as curvas anteriores, especifique a faixa ideal de funcionamento da bomba. Ora, você fez o papel do fabricante e obteve aquelas curvas. Agora nós vamos começar a fazer o papel do projetista. Vamos ver em que faixa que seria o ideal que ela possa trabalhar. Para isso, assista e reflita o vídeo intervalo de operação recomendado. É um vídeo curto, menos que 4 minutos. E desta forma, entrando no YouTube, você verá como nós estabelecemos esse intervalo de operação. Nós partimos sempre da equação do rendimento. Vamos obter a vazão para o rendimento máximo da nossa bomba. Essa vazão para o rendimento máximo nós vamos chamar de vazão ótima. Então nós temos isso como pegando a derivada do rendimento em relação à vazão igualando a zero. Ou já indo direto para a situação que vai nos dar vazão ótima, ou seja, vazão para o rendimento máximo igual menos B sobre 2A. Colocando os nossos valores, olha, menos B sobre 2 vezes o A, que é 0,5152, hein? Vai nos dar 13,4 metros cúbicos por hora. Dessa maneira, nós vamos obter o funcionamento ideal, o intervalo ideal, como sendo 50% desta vazão. Por quê? Não menos que 50%. Porque a partir de menos que 50% dessa vazão, nós temos o problema de recirculação que vai danificar a bomba. Na verdade, isso ocorre já desde 70%. Só que de 70% a 50% é uma recirculação tolerável. E o ideal é não ficar acima de 1,2, mas eu posso até ficar acima de 1,2 desde que eu não tenha problema de cavitação. Então aqui nunca abaixo e aqui
Vai depender. Se estiver acima, eu preciso verificar se está ocorrendo o fenômeno de cavitação ou não. Com isso, nós vamos ter que o intervalo ideal seria 6,7 metros cúbicos por hora e 16,08 metros cúbicos por hora. Volto a falar, nunca abaixo desse, e se for acima desse, nós temos que verificar o problema de cavitação. Bom, vamos partir para mais um problema para brincar com o nosso cérebro. Exercitar, na verdade, o nosso cérebro. A bomba ensaiada na experiência do freio dinamométrico, você fez o papel do fabricante, será utilizada na instalação de recalque nova. Ora, uma instalação onde a tubulação é nova, ao lado. Especifique o seu ponto de trabalho e verifique se a mesma opera na faixa ideal de trabalho. Aqui é importante o seguinte, nós vamos entrar com um conceito novo. Só que antes vamos caracterizar a nossa instalação de recalque. Eu tenho uma válvula de pé com crivo, uma válvula de poço da Mipel de 3 polegadas. 2, eu vou ter uma redução concêntrica de 3 para 2,5. 3, eu vou ter uma curva fêmea de 90 graus da tupi, a redução concêntrica também da tupi. 4, eu vou ter uma redução excêntrica de 2,5 para 2, só que, importante, eu vou considerar essa daqui como sendo uma redução para efeito de comprimento equivalente igual a um comprimento equivalente igual a concêntrico. 5, eu tenho uma válvula de retenção horizontal da Mipel de 2 polegadas. 6, eu tenho uma válvula globo reta sem guia da Mipel, também de 2 polegadas. 7 e 8, eu tenho curvas fêmeas de 90 graus de 2 polegadas da tupi. 9, uma saída de tubulação de 2 polegadas também da tupi. Agora, o A, eu tenho um NIPL duplo de 3 polegadas da tupi. B, eu tenho um NIPL duplo de 2,5 e todos os outros, C, D, F, G, H, NIPLs duplo de 2 polegadas da tupi. Importante, olha lá, o comprimento equivalente dos NIPL duplos serão iguais aos comprimentos equivalentes das uniões e o da redução excêntrica igual ao da concêntrica. A partir daí, para que nós possamos resolver esse novo problema, vamos ter algumas considerações. Lembre, aprender constantemente e lembrar o que aprendeu durante a vida implica ter uma vantagem em relação aos demais. E toda vez que você passar o dia estudando, gaste no mínimo 15 minutos para reflexões sobre o que você estudou. Segundo uma pesquisa de Harvard, dessa forma você aumenta em 23% o seu desempenho em relação àquilo que você estudou. Para responder esse problema, nós vamos ter que recorrer à curva característica da instalação, que é obtida pelo projetista. Nós a representamos por CCI. E a partir daí nós vamos lembrar de como que eu determino o ponto de trabalho da bomba. Vocês podem ter acesso à bibliografia básica na web, na página www.escoladavida.eng.br. A CCI será sempre, mas sempre, sem exceção, obtida aplicando a equação da energia da seção inicial, no nosso caso a seção inicial está aqui, nível de captação, até a seção final, que no nosso caso está aqui, seção 9. E quando eu escrever essa equação, eu vou deixá-la em função da vazão. Então tudo que depender da vazão vai ficar em função da vazão. É assim que eu obtenho a equação da curva característica da instalação. Então nós teríamos carga inicial mais a carga manométrica da bomba, igual à carga final, mais a perda de carga total. Eu não posso esquecer nenhum tipo de perda. Ora, para o nosso problema, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter carga inicial, mais a carga manométrica, igual a carga em 9, mais a perda de carga na tubulação de 3 polegadas, mais a perda de carga na tubulação de 2 polegadas e mais a perda de carga na tubulação de 2,5 polegadas. Carga inicial seria a cota inicial, a carga de posição, mais a carga de pressão inicial, mais a carga cinética inicial, mais a carga manométrica da bomba, igual a carga potencial da seção final, Z9, mais a carga de pressão em 9, mais a carga cinética em 9, aqui nós entramos com o coeficiente de Coriolis, aqui não, porque era nível de reservatório, mas aqui sim, porque é seção de tubo, mais a perda de carga na tubulação de 3, perda de carga na tubulação de 2,5 polegadas, mais a perda de carga na tubulação de 2 polegadas. Ora, onde aparece
a velocidade ao quadrado sobre 2G, nós vamos substituí-la pela vazão ao quadrado sobre 2G vezes a área da seção ao quadrado. E a perda de carga nós vamos calcular pela fórmula universal, o coeficiente de perda de carga distribuído, comprimento da tubulação, mais somatória dos comprimentos equivalentes, dividido pelo diâmetro hidráulico. Importante observar aqui se o conduto é de seção circular e forçado, que é o nosso caso, o diâmetro hidráulico será o próprio diâmetro interno, vezes a vazão ao quadrado sobre 2G vezes a área ao quadrado. Nós vamos deixar em função da vazão, para que nós possamos traçar uma curva e não ficarmos com um único ponto. Então nós vamos ter, para o nosso caso, a carga inicial, a carga potencial de posição é zero, porque nós adotamos o PHR no nível de captação. A carga de pressão, quem haja aqui a pressão atmosférica, como trabalhamos na escala efetiva, também vai ser zero. A carga cinética é zero pela condição de escoamento em regime permanente. Então nós teremos zero mais a carga manométrica da bomba igual. A minha cota em 9, se eu adotei o PHR no nível de captação, vai ser 3 mais 12, ou seja, 15 metros. A carga de pressão eu também lanço na pressão atmosférica, é zero. A minha velocidade eu tenho, então seria o coeficiente de Coriolis vezes a vazão ao quadrado sobre 2G, então 2 vezes 9,8, vezes a área de 2 polegadas ao quadrado. Perda em 3 polegadas, perda em 2,5 polegadas e perda em 2 polegadas. Vamos partir para o cálculo da perda. No caso de 3 polegadas, na verdade eu não tenho tubulação, eu só tenho a válvula de pé com crivo ou a válvula de poço da MIPEL. Eu vou achar isso, né? Eu entro na web, na escoladavida.em.br, em hidráulica 1, chamada de hidráulica 1, eu vou clicar no manual da MIPEL e vou clicar nos tubos industriais ANSI para obter as informações. Eu vou obter que o comprimento equivalente à válvula de poço, no caso de 3 polegadas, será 32 metros. Vou ter que o diâmetro nominal de 3 polegadas de aço 40 tem um diâmetro interno 77,9 milímetros, uma área de 47,7 centímetros quadrados. E indo para a fórmula universal, nós vamos ter 32, o diâmetro interno, 2G, área ao quadrado. E ficamos com a perda em função da vazão e em função do F. Por que em função do F? Porque o F depende da vazão. Aqui nós temos a tabela da MIPEL, onde nós temos, olha, a válvula esfera, a válvula de retenção, a de poço daqui, ó, né? Então vocês podem observar que no nosso caso de 3 polegadas, seria 80 aqui, eu vou ter 32, né? Tá? E com isso eu vou fazer agora o cálculo da perda de carga quando eu trabalhar com a tubulação de 2 polegadas e meia. Então eu vou ter redução concêntrica de 3 para 2,5, ó, 3 para 2,5, 0,71 da tupi. Agora eu vou ter uma curva de 90 graus fêmea, 1,37. Vou ter, no caso, o NIP 001, desta maneira, e vou ter o comprimento, agora sim, eu tenho o comprimento da tubulação, 1,7, mais 3, 4,7, mais 1,8, que vai dar 6,5 metros. No caso, é um tubo de aço, eu tenho o diâmetro nominal de 2,5, as 40, diâmetro interno 62,7 milímetros e área de seção livre 30,9 centímetros quadrados. Ora, aplicando a fórmula universal, eu tenho F, L, 6,5, somatória de L equivalente 2,09, diâmetro interno, 2G área ao quadrado, e vamos ficar em função do F, que depende da vazão, e em função da vazão. Essa seria a perda de carga na tubulação de 2,5 polegadas. Agora, é só calcular a perda no recalque, ou seja, a perda para a tubulação de 2 polegadas, a perda depois da bomba. Aí nós temos 2 polegadas, aço 40, diâmetro interno 52,5, área 21,7, está aqui, ó, diâmetro nominal 2, eu estou com o 40, diâmetro interno 52,5, área de seção livre 21,7. Nós temos, no caso, uma redução de 2,5 para 2, nós vamos ter 0,64. Nós vamos ter uma válvula de retenção horizontal da MIPEL, lá que nós vimos na tabela anterior, 25 metros. Uma válvula globo reta sem guia também da MIPEL de 2 polegadas, um comprimento equivalente a 17,68 metros. Nós vamos ter 2 curvas fêmeas de 90 graus, cada uma com 1,04 metros. Como são 2, é 2,08. Vamos ter uma saída de tubulação com 2 polegadas, o L equivalente a 1,5. E aí
nós vamos ter as uniões. Como nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, nós vamos ter a somatória das uniões 0,06 metros. Dessa forma, a somatória dos L's equivalentes no recálculo será 46,96 metros. O comprimento de 2 polegadas, se eu olhar aqui, são 12 mais 1, 13 metros. Aplico a fórmula universal e vou ter a perda de carga de 2 polegadas em função do F e em função da vazão. Ora, 13 é o L, somatória dos L's equivalentes, diâmetro hidráulico, diâmetro interno, passado claro para metro, 2G, área ao quadrado, a área considerada em metro quadrado. Isso vai nos dar a perda na tubulação de 2 polegadas. Aí nós podemos escrever a equação da CCI. Nós vamos ter carga manométrica igual, aqui era a carga potencial de posição na seção final, a carga cinética na seção final e perda em 3, perda em 2,5, perda em 2. Ora, eu vou colocar a vazão em evidência. Então, eu vou ficar com a carga que o sistema precisa, que eu podia representar por HS ou por HB, mesmo igual a 15, mais toda uma parcela Q ao quadrado. Observem que na equação da CCI, eu tenho um termo que não depende da vazão, que eu vou chamar de carga estática, e um termo que depende da vazão. Na verdade, essa carga estática seria o Z final menos o Z inicial, mais a pressão final menos a pressão inicial sobre gama. Importante observar essa carga estática. Toda vez que essa carga estática for positiva, implica que a instalação não opera sem bomba. Agora, se ela for negativa, significa que ela pode até operar em queda livre. Não sei se vai nos fornecer uma vazão que eu queira, mas, de princípio, sendo a carga estática negativa, ela pode operar sem bomba. Bom, para obter o ponto de trabalho, nós vamos atribuir valores para a vazão e vamos calcular o HS. E vamos levantar a curva da CCI. Onde a curva da CCI cruzar com a curva da CCB, eu vou ter o nosso ponto de trabalho. Então, inicialmente, vamos relembrar como a gente obtém o coeficiente de perda de carga distribuída. Vou mostrar no caso para 3 polegadas. Nós inicialmente entramos na parte de consulta, na determinação do F por Ralando, Swamgent, Churchill, aqui na web. Inicialmente, entramos com a temperatura da água. Lá sempre vai estar em 18. Eu vou entrar aqui com a temperatura. Olha, observe que aqui eu tenho a viscosidade, a massa específica, a viscosidade cinemática para 18 graus. Eu vou entrar com 20 graus. Por quê? Porque o meu projeto está a 20 graus. Quando eu entrar a 20, eu vou ter aqui, olha, a viscosidade, a massa específica, 998.2, e a viscosidade cinemática, 1.004, 10 a menos 6. Segundo, nós vamos entrar com o diâmetro interno em milímetro e com a área da seção livre em centímetro quadrado. Então nós temos aqui, ó, tubo de aço, a espessura é 40, nós vamos entrar aqui, o diâmetro interno em milímetro com a área da seção livre em centímetro quadrado. No nosso caso é 40, 77.9 e 47.7. Se eu não colocar o 40 não vai ter problema nenhum, tá? Mas eu preciso colocar o diâmetro interno e a área da seção livre. Diâmetro interno em milímetro e a área da seção livre em centímetro quadrado. Entramos agora com a rugosidade equivalente, que no caso do aço é 4,6 vezes 10 a menos 5 metros. Isso porque a tubulação foi considerada nova. Nós vamos entrar aqui com o valor do K. Quando eu entro com esse valor do K, 4,6 e a menos 5, ele automaticamente vai me calcular o DH sobre K, que é a rugosidade relativa equivalente. Finalmente, nós vamos entrar com os valores da vazão em metro cúbico por hora. Tem que ser em metro cúbico por hora. Se for uma qualquer outra unidade, eu vou ter que transformar para metro cúbico por hora. Então, eu entro aqui com a vazão, eu vou entrar com os valores da vazão que eu tinha na própria experiência do freio dinamométrico, já que nós estamos usando a curva daquela bomba para esse problema. E, finalmente, nós vamos clicar na comparação dos F. E aí nós vamos ter aqui, olha, a vazão, para cada vazão a velocidade média, o Reynolds e os Fs calculados por todas as fórmulas. Observe que todos os Reynolds, tranquilamente turbulentos, então o meu alfa, por enquanto, eu vou considerar como sendo 1. Nós vamos trabalhar com Churchill. Por quê? Porque é o valor maior e eu nunca vou correr o risco de subdimensionar. Esse F da planilha, na verdade, seria a determinação pelo diagrama de House ou pelo diagrama de Moody. Espero ter relembrado como que eu determino o F. Hoje, de uma maneira muito mais simples, não preciso usar o diagrama para fazer isso. Aí, analogamente, nós vamos obter os F para 2,5 polegadas para 2. E, com isso, quando eu obtiver esses valores, eu vou poder calcular
os pontos da nossa curva característica da instalação, a nossa CCI. E aí nós temos vazão, carga da bomba, rendimento. Isso aqui nós obtivemos no freio dinamométrico, fizemos o papel do fabricante. Aqui estão os Fs que nós calculamos para cada uma dessas vazões. É claro que com a vazão zero eu vou considerar o F igual a zero. Podemos observar que em todos os casos o escoamento foi turbulento, então todos os nossos alfas igual a 1, e aí nós calculamos a carga que o sistema necessita. Então, veja, eu começo, mesmo com a vazão zero, o sistema precisa de uma carga de 15, e a bomba está me dando 50,2, significa que eu vou sair da inércia e vou começar a escoar. Vejam que no segundo ponto, eu preciso de 17,1, mas a bomba está me dando a mais. Quanto ela estiver me dando a mais, eu estou entrando em regime. Só que chega uma hora que o que ela vai fornecer vai ser precisamente o que eu preciso. E aqui, então, no cruzamento da CCI com a CCB, eu vou definir o ponto de trabalho. Definir o ponto de trabalho, eu desço e vou ler a vazão do ponto de trabalho. Vou para a esquerda, vou ler o HB do ponto de trabalho, vou subir, onde cruzar o rendimento, eu puxo para a esquerda e vou ler o rendimento. Ora, se eu não quero correr o risco de efetuar uma leitura errada no gráfico, eu vou simplesmente calcular todos esses valores. Para isso, eu igualo a equação do HB e do HS. Quando eu igualo essa equação, eu caio numa equação do segundo grau, vou resolvê-la por Bhaskara, que eu tenho o A, o B e o C, então eu vou ter lá vazão de trabalho é menos B, está aqui, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4AC sobre 2A. Dessa maneira eu vou achar uma vazão de trabalho aproximadamente igual a 20 metros cúbicos por hora. Vou pegar essa vazão, vou entrar, por exemplo, na minha equação da CCI, que tinha o R ao quadrado igual a 1, ou seja, todos os pontos obedecem à equação, então não corro risco de cometer nenhum erro. Coloco o valor da vazão de 20 e vou achar uma carga manométrica no ponto de trabalho de 24,6 metros. Maneira análoga, eu pego a equação do rendimento, coloco no lugar da vazão a minha vazão do ponto de trabalho e vou achar um rendimento de 43,8%. Ora, a potência nominal da bomba ou a potência mecânica dela será o gama, então é o ρ vezes o G, gama, vezes a vazão em metro cúbico por segundo, então eu peguei o 20 dividido por 3.600, vezes o HB dividido pelo rendimento, que vai me dar uma potência nominal de 3.052,34 watts. Com a vazão do ponto de trabalho ficou acima de 1,2 da ótima, que nós temos calculado, nós vamos ter que ter um cuidado aqui e verificarmos se está ocorrendo ou não o fenômeno de cavitação. Não estando ocorrendo a cavitação, nós aceitamos. Então, a nossa aula próxima, a nossa quarta aula, vai estar tratando justamente desse fenômeno de cavitação e nós vamos estar verificando a existência ou não deste fenômeno. Para consolidar o aprendizado, exercitar mais ainda o seu cérebro, eu estou recomendando uma reflexão sobre 2 vídeos. Importante, lá eu resolvo mais exercícios ligados a essa aula 3. Então, o primeiro está aqui no meu canal, Alemão McFlu Resolve, está aqui o endereço. Lá, quando vocês virem esse vídeo, eu vou ter aqui uma chamada aqui em cima, vocês vão poder simplesmente clicar e acompanhar a solução desse exercício. E mais um exercício aqui, ó, também no meu canal, está aqui o endereço do YouTube. Qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Até a próxima.